Tarde a toda a comunidade 247, hoje segunda-feira, 21 de março, e a gente começa aqui a nossa entrevista quinzenal com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Léo. Boa tarde. Boa tarde, prazer falar com você mais uma vez. Hoje vamos passar por vários temas da conjuntura internacional, reflexo da guerra na Ucrânia, mas também vamos falar sobre temas aí da política interna e de uma eventual futura política fiscal do governo Lula, caso Lula seja eleito por um terceiro mandato. Paulo, queria começar sobre a situação ucraniana. Como é que você tem visto esse avanço das sanções contra a Rússia e aonde isso vai levar? Qual que é eu vejo muita gente já falando em fim da globalização, desglobalização, como resultado das sanções, mas te peço para falar da sua perspectiva, da sua visão. Léo, as sanções foram muito mais pesadas do que da outra vez, a rodada que foi aplicada depois da incorporação da Crimeia, em 2014, e é de se esperar que não é surpresa que elas tenham sido muito mais pesadas, porque agora a situação se agravou muito, né, em comparação com o que já era grave em 2014. Esse movimento dito de desglobalização, na verdade, se aprofunda agora com a crise em torno da Ucrânia e as sanções aplicadas à Rússia, mas já vinha de antes, viu? Esse processo de quebra da chamada ordem neoliberal globalizante já vinha de antes. Começou, no meu modo de ver, com a crise financeira de 2008, 2009, nos sistemas financeiros dos dois lados do Atlântico Norte, depois com a ascensão de líderes nacionalistas, nos Estados Unidos, Trump, e alguns países europeus, né, crescimento E as duas coisas estão ligadas, né, porque foi a maneira como as elites americanas e europeias enfrentaram a crise de 2008 financeira que contribuiu decisivamente para a ascensão de figuras como Trump, né. Aí veio a pandemia, em 2020. Foi o terceiro choque sobre a globalização neoliberal, né. Mostrou o quê? Mostrou que os países não podem depender demais de insumos estratégicos, né. Agora, com a crise na Rússia, com a crise na Ucrânia, o movimento se aprofunda, porque isso tem sido dito, não vou dizer nenhuma novidade aqui, mas é que os americanos, aprofundando uma tendência que vinha de antes, né, estão usando de maneira hiperpolítica o poder do dólar e o poder dos Estados Unidos sobre o sistema financeiro. Isso, no curto prazo, é bom para eles, porque é um instrumento de pressão sobre um inimigo, a Rússia, no caso, mas é ruim para eles no médio e no longo prazo, talvez até já no curto prazo, porque vai gerar uma suspeita de que não se pode confiar no dólar nos Estados Unidos, nas aplicações no mundo ocidental, tendo em vista a tentativa de bloquear as reservas russas, ou o efetivo bloqueio, né? Então, só para dar um exemplo, assim, eu te confesso que eu não sei bem o que aconteceu com as reservas russas, né? Ontem houve uma notícia, Paulo, que a França congelou 22 bilhões em euros, né? Então tinham reservas mantidas em euros também, não só das reservas russas, mas também, inclusive, ativos de cidadãos russos. Mas eu acho que você está tocando num ponto central, que é essa perda de confiança. Quer dizer, será que os países vão se sentir seguros para manter reservas em dólar, né? Devolvo para você, no. Léo, a razão pela qual eu não estou muito seguro sobre o que de fato aconteceu com as reservas russas é porque eu custo acreditar que os russos tenham deixado um grande volume de reservas expostas às sanções ocidentais. Pode ser, mas me parece surpreendente, sabe? Mas pensando no futuro, coloque-se na posição da China, que tem vários trilhões de dólares de reservas aplicados em grande medida em depósitos, títulos de países do Ocidente, né, Estados Unidos e outros. A China vai agora olhar essas reservas com outro olho, né, e vai provavelmente fazer movimentos defensivos acentuados, o que já está levando certamente a um aumento, por exemplo, do ouro e outras maneiras de aplicar reservas que escapem do controle ocidental, né, controle americano em especial. Porque agora ninguém mais tem confiança no dólar. Isso vai mudar a maneira como se encara o dólar, as aplicações do sistema financeiro mundial.
Então, é um preço não pequeno que os americanos estão pagando, os americanos e os europeus, para enfrentar a Rússia, né? Não, exatamente, quer dizer, parece um tiro no pé. Eu acho que esse é um ponto importante, porque o que começou a se acelerar depois dessas sanções, Paulo, é o movimento para transações nas próprias moedas, né? Então já havia uma discussão entre Rússia e China, mas a própria Índia também planejando fazer comércio em moeda local, Paquistão, Irã, vários outros países. Como é que você acha que vai se desenvolver um sistema financeiro alternativo ao do dólar, se é que a gente vai ter essa nova arquitetura financeira? Vai ter, como você disse, já estava acontecendo isso antes, né? Antes da invasão da Ucrânia. E vai se aprofundar, ou seja, os países vão buscar aperfeiçoar cada vez mais os mecanismos de troca que não passem pelo dólar, né? Rússia e Índia já vinham fazendo isso, como você disse, Rússia e China, notadamente, vários outros países. Quais são esses países? São os países, principalmente aqueles que se sentem em rota de colisão com o mundo ocidental, né? Mas mesmo outros países que não estão em rota de colisão podem querer explorar essas possibilidades, né? E isso vai, no fundo, vai levar a uma fragmentação do sistema financeiro internacional, maior do que aquela que já vinha ocorrendo, né? Eu não diria que é uma nova arquitetura, porque vai ser uma coisa mais precária, mais ineficiente, mas, enfim, é melhor isso para os países que não emitem dólar do que ficarem sujeitos às arbitrariedades americanas, né? O Paulo, e queria que você explicasse para o pessoal, quer dizer, quais são as vantagens que um país obtém quando ele tem a moeda de referência, né? O tal poder de senhoriagem, quer dizer, o que é isso? Quer dizer, o que isso representa do ponto de vista econômico para os Estados Unidos? Os Estados Unidos, na verdade, têm uma moeda que não é só nacional, eles emitem uma moeda internacional. A principal moeda internacional, em outras palavras, é uma moeda nacional, o dólar. E com isso, os americanos se financiam a custo zero. Todos os países que têm moeda soberana têm essa senhoriagem, né? Esse direito de emitir a custo zero, passivos não monetários. Mas no caso de países cujas moedas têm alcance internacional, notadamente os Estados Unidos, essa senhoriagem é excepcionalmente alta, né? E isso é que os franceses, de Gaulle e Valéry Giscard d'Estaing chamavam do privilégio exorbitante do dólar, lá atrás, nos anos 60, né? A década de 60 do século passado. Esse privilégio exorbitante existe, continua, porque não surgiu uma moeda alternativa ao dólar, a não ser muito gradativamente agora, no século XXI, e os americanos continuam a desfrutar desse privilégio exorbitante. No entanto, ao usarem esse privilégio não só para obter senhoriagem, mas também para exercer pressão política sobre adversários, eles estão minando esse poder que o dólar tem. O maior adversário do dólar como moeda internacional são os Estados Unidos, paradoxalmente. É muito interessante essa análise. Por acaso, Paulo, eu escutei um podcast no fim de semana, eu sempre saio para caminhar sábado, domingo, e eu recomendo muito, né, um podcast chamado Geopolitics and Empire, né? E aí trouxeram um professor de ciência política e economia, finanças da Universidade do Colorado. Ele falava exatamente isso que você acabou de dizer, dizendo o seguinte: ó, os Estados Unidos não estão calculando o efeito de médio e longo prazo dessas sanções que estão sendo impostas. Quer dizer, os outros países vão olhar e falar: opa, isso aqui é confiável. Outro aspecto também, que eu acho que é importante mencionar, é o fato dos Estados Unidos terem expandido a sua legislação, né? Vamos dizer assim, de forma absolutamente unilateral. Como a gente viu, por exemplo, na Lava Jato, quer dizer, essas leis contra a corrupção do ponto de vista internacional, o simples fato de algo ter passado pelo sistema financeiro americano já torna, vamos dizer assim, as empresas e indivíduos alvo da fiscalização estadunidense, né? Perfeitamente, isso é muito importante. É outra dimensão do mesmo problema que é muito anterior a essa crise atual, né? E nós fomos vítimas disso, né? E então você tem uma situação hoje que um país, em busca dos seus objetivos nacionais, se serve no direito de atropelar os outros países, atropelar as empresas de outros países, os cidadãos de outros países, exercendo um poder extraterritorial, né? Imperial extraterritorial. E cada vez mais o mundo vai se
se rebelar contra isso. Não só os países que são hostis aos Estados Unidos, ou que os americanos consideram como hostis, como Rússia, China, Irã, mas mesmo países aliados, mesmo países do Ocidente político, podem ficar incomodados. Há casos, né? Há casos de uso da legislação americana de forma abusiva contra países europeus, contra empresas de países europeus. Né? França, o caso Alstom é importante. Não, interessante, Paulo. Vou só ler esse comentário do Luiz Eustáquio, dizendo: Paulo, um dos mais brilhantes e corajosos economistas brasileiros. Sistemas de pagamentos de contas correntes e reservas de vários países vão fugir dos bancos delinquentes a serviço do imperialismo. E é importante, né, quando você vê essa mensagem, né, ou a China adota sanções contra a Rússia ou sofrerá consequências. A China não é parte na guerra. A China tem uma vida independente com a Rússia. Por que a China tem que adotar sanções a mando dos Estados Unidos? Os Estados Unidos mandaram a mesma mensagem para o Paquistão. E o primeiro-ministro, o presidente, falou o seguinte: vocês estão achando que isso aqui é uma colônia? Então, no fundo, eles chegam até aos países que não são parte, né, do conflito também, enfim. Eu entendi, posso estar enganado, eu entendi que os americanos fizeram ameaça nos seguintes termos: se a China ou outro país solapar a aplicação das sanções, haverá consequências. Né? E essa é uma ameaça muito grave, né? E a China respondeu duramente. Disse que se os americanos prejudicarem a China, haverá consequências. Né? O Paquistão não sabia, também respondeu duramente, é normal. Né? Eu entendo isso, Léo, como uma interpretação, que pode estar errada, né? Mas eu entendo que os americanos estão dando sinais de desespero, porque qual é o sentido que tem, no momento que eles estão numa pesada confrontação com a Rússia, ameaçar a China? Aparentemente não faz muito sentido, eles não estão com essa bola toda, eles são ainda a principal potência militar e política do mundo, não mais econômica, né? Porque a China já ultrapassou os Estados Unidos em termos absolutos. Mas os Estados Unidos ainda são a principal potência política, militar. Ultrapassou na paridade do poder de compra, né, Paulo? Isso, exatamente. Nesse critério que é, no meu entender, o mais relevante. Mas, mesmo assim, os Estados Unidos são uma potência importantíssima. Não podem, entretanto, como a gente já conversou aqui, eu acho, o momento, o chamado momento unipolar, que veio depois da dissolução da União Soviética e do Bloco Soviético, no início dos anos 90, esse momento passou. Hoje nós temos um mundo multicêntrico, quer queiram os americanos, quer não. E eles estão em declínio relativo. Esse declínio vai ser lento? Parece que vai. A mudança de hegemonia é sempre lenta, ainda que no século XXI as coisas corram mais rápido do que nos séculos anteriores. Mas os americanos não se conformam com isso e ficam tentando lutar contra essa tendência secular, que eu acho que é mais ou menos inevitável, a ascensão da Ásia em detrimento da região do Atlântico Norte. Né? E a guerra na Ucrânia está acelerando esse processo em função das sanções, como a gente falava. Agora, Paulo, eu queria te perguntar sobre a questão das cadeias produtivas. Né? Eu vou mostrar uma notícia de hoje, que é essa aqui. Após destruir o CEITEC, que é um projeto de uma fábrica de semicondutores no Brasil, Paulo Guedes mandou fechar. Paulo Guedes agora falou em produção nacional de semicondutores. Você mencionou no começo da entrevista algo mais ou menos nessa linha, né, de que com a pandemia os países perceberam que eles não podem viver nesse processo de hiperglobalização. Agora a gente tem, por exemplo, hoje tinha a manchete do UOL, né, a guerra vai aumentar a inflação do carro, de não sei o que, disso, daquilo. Os carros hoje têm muito componente eletrônico. Como é que você vê essa fala do Paulo Guedes, esse processo de trazer as cadeias produtivas mais para perto? Acho muito importante fazer isso, trazer as cadeias produtivas para dentro do país ou mais para perto. Né? É o reshoring ou nearshoring, são expressões usadas em inglês. Né? Isso os países estão fazendo, os Estados Unidos estão fazendo, os europeus estão fazendo, a China nunca deixou de fazer, né? Vai acentuar isso. Agora, o Paulo Guedes, eu já nem gosto mais de falar, porque é uma figura tão absurdamente instável nas suas avaliações. O que entende muito desse assunto de semicondutores é aquele economista jovem, Wallace Moreira. Muito bom. Não sei se vocês já entrevistaram ele a esse respeito. Ele fala muito nisso há bastante tempo, a importância da CEITEC e do absurdo que é fechar. Agora,
tardiamente, Paulo Guedes se dá conta que é um problema que tem que incentivar a produção nacional de semicondutores. Não bate nada com nada, né? Mas, de uma maneira geral, isso aí, a pandemia já tinha deixado isso claro. As cadeias de produção de medicamentos, insumos hospitalares, insumos para vacinas, nós estávamos dependendo demais do fornecimento estrangeiro, né? Agora vai ficar ainda mais claro para uma série de outros setores, né? Então nós estamos entrando numa fase de nacionalismo econômico, sabe? E essa fase vai ser duradoura, no meu entender. É muito importante isso que você está falando, a gente vai explorar mais esse tema. Só queria também mencionar, Paulo, a questão dos fertilizantes, né? O Brasil tinha um plano de produção nacional de fertilizantes, governos Lula e Dilma. Esse projeto foi interrompido pela Lava Jato. E agora a ministra da Agricultura também está falando em autossuficiência até 2050, né? Você vê que assim, é engraçado, né? Quando você interrompe um processo de nacionalização, retomar depois dá trabalho, né? Não é uma coisa tão simples, né? Claro, claro. Lamentável isso, né? Você lembrou bem a questão dos fertilizantes. Eu só diria o seguinte, você lembra, tinha um hotel na Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro, que tinha um letreiro assim, antes à tarde do que nunca. Acho que se aplica a Tereza Cristina e ao Paulo Guedes. Isso lembra Nelson Rodrigues também, né? Antes a tardinha do que nunca. Evocando aí a bandeira mineira, né? Liberdade ainda que... Tarde não, liberdade ainda que a tardinha. Tinha gente que brincava. Vamos lá, o Luiz Eustáquio está dizendo, desenhando, cada papelzinho verde impresso nos Estados Unidos, que estão em poder dos outros 197 países do mundo, saíram dos Estados Unidos em troca de riqueza, seja em bens ou direitos. Concordam? Responde aqui para mim essa pergunta do Luiz Eustáquio, Paulo, por favor. Luiz Eustáquio, aliás, obrigado aos elogios que ele fez. É exatamente isso. O que acontece é que você obtém uma transferência de recursos reais em troca de um passivo não monetário. É isso que os Estados Unidos têm. Então, por isso é que os franceses diziam nos anos 60 corretamente que é um privilégio exorbitante. E por isso é que se tentou, sem sucesso, criar uma moeda internacional, não é? Bem lembrado, houve um projeto para isso, que ia ser mais ou menos naquela coisa dos direitos especiais de saque do FMI, não era mais isso? Isso. E, na verdade, a moeda do FMI, que é o direito especial de saque, foi criada numa reunião do FMI no Rio de Janeiro, no final dos anos 60. E ela avançou pouco. O direito especial de saque é uma moeda limitada, basicamente escritural, sabe? E usa por quê? Eu estive 8 anos no FMI, eu sei por quê, mas não precisa estar 8 anos no FMI para isso, mas eu vivenciei isso. Os americanos, que têm poder de veto sobre decisões importantes do Fundo Monetário Internacional, resistem enormemente à ampliação do direito especial de saque. Resistem. E resistem por quê? Porque não querem perder o privilégio exorbitante que lhes confere o dólar. Então, eles só aceitam que o direito especial de saque, no âmbito do Fundo Monetário, tem um papel muito limitado, muito restrito. E é um custo convencê-los a ampliar a oferta de direitos especiais de saque. Fizeram isso agora, em 2021, foi uma decisão positiva, mas muito limitada, que apenas restabelece a perda de poder relativo do direito especial de saque ao longo do tempo, né? Importante ter lembrado. Bom, vamos lá. E a Olivia pergunta assim, a maioria dos semicondutores não estão em Taiwan. Existe uma dependência, né, dos Estados Unidos, se eu não me engano, das empresas de computadores em relação a Taiwan, e tem muita gente falando também que em alguns anos a Taiwan será totalmente chinesa para aumentar o pesadelo americano. Mas passo para você, Paulo. Eu não sei, viu? Não estou a par da distribuição da produção mundial de semicondutores, mas já que nós falamos em Taiwan, é uma preocupação estratégica, né? Porque na cabeça, talvez, dos americanos, se os russos conseguirem prevalecer na questão da Ucrânia, estaria criado um precedente do qual a China poderia se valer. E eu não acredito que a China faça isso, viu? Não acredito, pelo menos não no horizonte visível, mas existe essa preocupação de que os chineses poderiam ser tentados a fazer uma ocupação de Taiwan. Agora, tem uma diferença importante, viu, Léo, que eu acho que vale a pena mencionar. Taiwan é um país não reconhecido como tal pela China, é uma ilha importante, com população grande,
e uma economia muito bem organizada, apesar de estar isolada mundialmente, é um país próspero, eficiente. É chinês, né? Chinês. E trabalham para caramba, tem uma economia boa. Eu arrisco dizer o seguinte, que os taiwaneses não querem serem incorporados à China continental. Não me surpreenderia vendo um plebiscito limpo ali que a decisão de continuar independentes prevalecesse. Não é o caso da Ucrânia, em vários sentidos. Não é o caso da Crimeia, certamente. A Crimeia era maciçamente pró-incorporação à Rússia, como você sabe, né? Mas a Ucrânia é diferente da Taiwan em outro sentido. A Ucrânia é uma bagunça. É um país que não tem funcionado, infelizmente. Muitas pessoas falavam em Estado falido, né, desde o golpe de Isso. 2014. Na verdade, já antes do golpe de 2014, a Ucrânia nunca conseguiu se organizar direito. Eu, quando estava no FMI, até conto isso no meu livro, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, eu tive que acompanhar muito de perto a questão da Ucrânia, porque a Ucrânia pediu um volume enorme de recursos no contexto daquela confrontação com a Rússia depois de 2014. Eles vieram ao Fundo Monetário com um pedido gigantesco de empréstimo. E quando a diretoria foi avaliar o pedido, aquilo ali não ficava em pé, a economia não estava bem organizada, não podia pleitear um empréstimo daquele tamanho sem mudar suas políticas econômicas. Mas aquela FMI é muito político, né? Os europeus e americanos, sobretudo os americanos, mas também os europeus, queriam apoiar a Ucrânia de qualquer maneira e o empréstimo foi aprovado com a minha abstenção e com a abstenção do diretor russo. Mas aquilo ali não parava em pé. Quando você examinava a organização da economia da Ucrânia, era uma coisa lamentável, entende? Realmente um país que não conseguiu se estruturar. Eu não digo que eles sejam favoráveis a serem incorporados pelos russos, não digo isso. A maioria ucraniana não quer isso, mas tem uma parcela importante de minoria russa na região do Donbass que, se consultada, gostaria de se ficar independente ou de ser parte da Rússia. E acredito eu, pelo que eu li naquela época, eu examinei, e pelo que eu voltei a examinar hoje. Não, e curiosamente, né, ontem o Zelensky fechou 11 partidos de oposição, 11, que ele dizia serem pró-Rússia. Eu fiquei pensando, bom, se tem 11 partidos pró-Rússia na Ucrânia, o Zelensky foi absolutamente imprudente ao fazer os movimentos que fez. Eu não acredito que os 11 partidos eram pró-Rússia, provavelmente eram partidos que defendiam uma relação amistosa, né, com a Rússia, o que não significa ser pró-Rússia, né? Essa pergunta do Alberto Quirone é importante sobre a Arábia Saudita vendendo petróleo em yuan para a China. Vou agradecer aqui a Maria Demiri, que chegou como assinante. Mas essa pergunta sobre a Arábia Saudita, por quê? Porque na semana passada houve esse anúncio de que a China compraria. A China, e eu fui ler a matéria, 25% do petróleo importado pela China vem da Arábia Saudita, é o principal fornecedor, né? Se a China puder pagar em moeda local, isso faz diferença. Quando se fala em petrodólar, Paulo, é porque, vamos dizer assim, o grande volume financeiro do comércio mundial é a compra de petróleo, e é isso que gera, vamos dizer assim, um pouco desse privilégio exorbitante do dólar na prática? Não, isso é um aspecto, né? Mas é que o dólar ainda é a principal moeda de denominação das trocas, das reservas de valor, e ainda é a unidade de conta preponderante, entende? Quando se faz contas internacionalmente. Então, a moeda americana exerce a nível internacional as três funções clássicas de moeda: meio de pagamento, reserva de valor, denominação de reserva de valor e unidade de conta, né? É nesse sentido. É bem interessante, né? Porque exatamente para isso que serve a moeda, e o dólar cumpre as três funções, como você falou, no plano internacional. Cadu Lacerda está dizendo, os Estados Unidos são caixa do cassino global. Todos que querem entrar no jogo têm que comprar as fichas com eles. Se quiserem, te deixam fora do jogo. Faz sentido esse paralelo aqui com o cassino? Quer dizer, se você não seguir as minhas regras, você está fora da mesa. Faz sentido, mas o poder dos americanos em relação aos demais países não é o mesmo poder do cassino em relação aos clientes individuais. Os americanos não têm condições de simplesmente dizer, você não participa mais, porque eles estão cavando a própria sepultura do dólar, como nós estávamos dizendo antes, né? Então eles fazem isso. Por que eles estão fazendo isso agora, nessa escala? No meu entender, é um sinal de desespero, volto a dizer, mais um sinal de desespero. Como eles não têm condições, se meteram numa enrascada, no meu modo de ver, com essa questão da Ucrânia. E eles não têm condições, não se sentem
não tem coragem, ainda bem que não tem coragem, de intervir militarmente na Ucrânia, em defesa da Ucrânia. Aí ficam na posição constrangedora de terem instigado um país durante um tempão a desafiar a potência militar vizinha, a Rússia, e na hora do vamos ver, esse país se vê basicamente desamparado, né? Aí eles tentam compensar essa derrota com sanções brutais, com coisas arbitrárias que nós estamos vendo aí, né? Então, Léo, só uma coisa, é claro que a questão está em aberto ainda, né? Se, por hipótese, as sanções conseguirem realmente, como dizem os americanos e os europeus, desestruturar profundamente a economia russa, levar a uma queda do governo, aí a vitória ocidental será imensa. Nós teremos sofrido aí no mundo algo semelhante em termos políticos ao colapso da União Soviética e do Bloco Soviético no início dos anos 90. Eu não digo que isso seja provável, mas vamos ver, não sabemos ainda, né? Então, mas tem é uma grande interessante. incógnita, né? Eu ia te perguntar exatamente sobre o efeito na Rússia, né? Você falou, para os Estados Unidos tem um efeito negativo, que é essa desconfiança crescente em relação ao dólar. Para a Rússia, evidentemente, tem muito sacrifício também. Mas você apostaria nesse cenário de colapso da economia russa ou você vê um cenário mais de resistência para eles? É difícil dizer a distância. Eu não vejo assim. Qual é a experiência histórica com sanções? Cuba, Irã, Coreia do Norte. Os países sofrem. Venezuela, né? Os países sofrem, pagam um preço elevado, mas elas não têm sido eficazes, de uma maneira geral, em derrubar os governos submetidos a sanções. Não é? Por que seriam capazes de fazer isso num país tão mais importante, tão mais poderoso como a Rússia, do que esses outros que eu mencionei? Então, mais provável que haja sacrifício, dificuldades econômicas, mas que isso não resulte no objetivo que os americanos e europeus querem, que é, em última análise, derrubar o governo Putin, né? E depois tem uma outra coisa, sabe? Eu estava até relendo ontem à noite, folheando um livro do Bismarck, sabe? E o Bismarck fala dos russos com grande admiração e da essência, da resiliência dos russos, isso final do século XIX, né? Influenciado, é claro, pela resistência russa à invasão napoleônica, por exemplo, né? Depois que o Bismarck escreveu isso, sobre a resiliência russa, nós vimos o exemplo da Rússia na Segunda Guerra Mundial. Então, aquilo ali é um país que tem uma resistência impressionante, sabe? Realmente impressionante, admirável. Pelo que eu sei, eu acredito que se você analisar a Segunda Guerra Mundial, quem realmente ganhou a guerra foram os russos, foi a União Soviética. E mais do que o Ocidente. O Ocidente ficou lá esperando anos para fazer o desembarque na Normandia, só fez o desembarque em 1944, e os russos sangrando lá no front oriental. Estatisticamente é sabido que as maiores perdas da guerra foram da Rússia, acho que depois da Alemanha. Né? Não, exatamente, grande guerra patriótica, né, como eles chamam. Não, é importante você falar sobre isso, quer dizer, essa resiliência, a gente sempre pensa, mas será que dessa vez essa resistência está mantida, né? Porque a gente viveu nos últimos anos um processo de enriquecimento da Rússia, crescimento de classe média, uma classe média acostumada também com padrões de consumo ocidentalizados. Os russos viajavam muito e tem também sanções contra os indivíduos russos, né? Porque isso é uma coisa assim muito surreal também, né, Paulo? Você imagina que o país faz uma coisa e o cara tem depósito na França, na Europa, na Espanha, na Suíça, nos Estados Unidos, ele tem dinheiro congelado ou bens confiscados. Será que estão abolindo também o direito de propriedade para o cidadão russo? Quer dizer, não é um problema a mais? E aí te passo para falar sobre isso antes da gente virar o tema aqui. Olha, Léo, você falou muito bem. A questão é saber se esse período de capitalismo, de ocidentalização que se seguiu ao colapso da União Soviética, durou o quê? 20 anos, né? Mais, né? 30 anos. Se isso gerou um amolecimento da sociedade russa, que passaria a estar dependendo de consumo e reagiria de maneira diferente ao boicote. Veremos. Eu não sei te responder. Eu fui à Rússia algumas vezes por conta dos BRICS, né?
várias vezes, a São Petersburgo e Moscou, são cidades não só maravilhosas do ponto de vista histórico, mas sim incorporadas a um padrão de consumo ocidental. Vamos ver como é que os russos reagem a esse choque. Agora, você falou uma coisa importantíssima: se você começa a confiscar os depósitos de particulares, inclusive, até mesmo de particulares russos, você está fazendo uma violação ao direito de propriedade, ao sacrossanto direito de propriedade que os ocidentais tanto respeitam, né? Então é uma contradição flagrante, né? E depois você tem o seguinte, você tem coisas, já foram comentadas, tirar a Rússia da Copa do Mundo, proibir a Anna Netrebko, uma das grandes sopranos do mundo russa, de se apresentar em Nova York. A versão que eu li, não sei se é verdadeira, é que ela foi consultada se não estaria disposta a dar uma declaração contra o governo Putin. E ela não deu a declaração, aí suspenderam a participação dela no Lincoln Center em Nova York. Olha, o que é isso, minha gente? Lembra